começa o nosso estudo. Hoje a gente vai falar sobre Gideão, história do Gideão, o que aconteceu naquele contexto. A gente está estudando o livro de Juízes, e os juízes foram pessoas levantadas por Deus para ajudarem Israel a conectar novamente com Deus, porque Israel era um povo, assim, difícil. Deus ia lá, salvava eles, eles eram gratos, daqui a pouco eles esqueciam, daqui a pouco eles pecavam contra Deus. E aí eles não conseguiam manter essa constância e direto, eles acabavam passando por dificuldades porque eles abandonavam a Deus. Eles começavam a construir altares e ir por uma outra vertente. Então, quando as coisas ficavam ruins, eles iam lá e clamavam a Deus novamente, falavam, poxa, Deus, nos ajuda. E Deus ia e levantava esses juízes para estar ajudando esse povo. E hoje a gente vai falar de Gideão. Quem foi Gideão? A história de Gideão, óbvio que não vai dar para pegar numa plenitude, mas os pontos principais a gente vai estar conversando aqui. Lembrando, quem quiser ver o slide, vai no meu Stories, tem o link para acessar aqui o Google Meet. Vamos lá, pessoal. Vou fazer a oração com vocês para a gente poder estar iniciando. Bom dia, Abba. Gostaria de agradecer, Senhor, a oportunidade de estar aqui hoje. Gostaria de agradecer, Senhor, pela tua provisão, pelo entendimento, pelo discernimento, Senhor, pela sabedoria que só o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui presente. Obrigada, Senhor, pela participação, pela saúde, pela vontade deles, pela sede deles de conhecerem mais do Senhor. Obrigada, Deus. Peço que o Senhor também guie os demais que estão na rua, Senhor. Hoje é um dia importante para a nossa nação, um dia onde coisas são definidas, Senhor, governos. E nós sabemos, Senhor, o peso que isso tem para as nossas vidas. Senhor, abençoa a cada um de nós, a cada candidato também, Senhor. E venho pedir que o Senhor possa vir com a tua palavra de uma forma clara, de uma forma em que nós possamos aplicar nas nossas vidas um entendimento, uma compreensão que somente o Senhor, Espírito Santo, faz de maneira personalizada para cada um de nós. Então, que hoje, ao ler as tuas palavras, o teu texto sagrado, nós possamos também ler nas entrelinhas, ver aquilo que está em oculto, a revelação que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, já te agradeço pela tua atenção, pela tua presença e por nos usar no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá! Bom, Gideão, ele fala sobre fé, sobre obediência, humildade, coragem. E eu até perguntei aqui para as meninas que entraram se elas já tinham lido a história mesmo. Porque muitas vezes a gente escuta falar sobre Gideão, só que a gente nunca leu a história dele, nunca teve um contato com a palavra em si. Então, eu vou ler aqui para vocês. E aí, a partir disso, a gente descorre os pontos, né? Novamente, o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Midianitas era um povo que habitava naquelas terras. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Olha o ponto que eles chegaram, de ter que se esconder em montanhas, cavernas e fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul das proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzida a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, olha o ponto que eles chegaram. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Exortar chama a atenção, fala para eles assim,
Olha isso, olha desse ponto. Exortar é quando você chama atenção no amor, não é uma crítica, não é um julgo, ele só está chamando a sua atenção. Lhes exortou: assim dizia Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, o vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder de amorreus e cuja terra habitas. Contudo, vós não me destes ouvidos. O que Deus quis dizer? Eu venho trabalhando com vocês e por vocês todo esse tempo. E hoje vocês só estão clamando a mim porque isso aqui é uma consequência das escolhas de vocês. Porque a todo tempo eu estava com vocês e a minha palavra estava com vocês, minha presença estava com vocês, e vocês foram ganhando terras. Hoje eles habitam onde é a terra dos inimigos do passado. E isso graças a Deus. Só que quando eles pecaram, Deus falou: beleza, se vocês não querem estar em comunhão comigo, eu também não vou mais tomar a frente como eu estava tomando antes. E o Senhor aqui mostrou para eles: ó, vocês estão colhendo hoje o que vocês vieram plantando. Ainda assim, o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiazer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então, para que os midianitas não vissem que eles estavam tendo comida, ele estava malhando trigo, onde era para ele estar prensando uva. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou, isso é, Gideão respondeu para ele: ah, meu senhor, se Deus está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Olha o nível que ele estava. Ele estava lá trabalhando, Deus, o anjo do Senhor veio até ele, e em vez dele prestar, assim, né, uma honra, se prostrar, algo assim, ele já questionou, ele falou assim: ah, se tu é comigo, então onde é que você estava até agora? E aí ele falou aqui, ó: se está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contam quando afirmam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Deus, em toda a sua paciência, em toda a sua misericórdia, viu aquele rebelde sem causa, que já estava bravo com toda a situação, e falou assim: então vai você, com a força que você tem, e tira Israel dessa situação. Não sou eu que estou contigo? Aí o Gideão responde para ele: ai de mim, meu senhor, contestou Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então, olha isso. Além de ser o mais pobre de todos eles, ele ainda era o menor da família dele. Lembrando que naquela época, você tinha os irmãos mais velhos, você tinha pessoas que já tinham, né, uma patente, uma colocação. E ele era quem? Um fazendeiro. Ele estava lá malhando trigo. E aí, ok. Yahvé responde para ele: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Pega isso, como se fosse só um. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, isso é, não vai embora. Rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda e a deposite diante de ti. O Senhor respondeu: esperarei até que volte. Ele falou: então tá bom. Se é o Senhor mesmo, se você é um anjo mesmo, se tudo que você está me dizendo é verdade, então fica aqui, eu vou lá preparar uma oferta e eu já volto para trazer para o Senhor. E aí ele falou: tudo bem, vou te esperar. Gideão foi para casa, preparou o cabrito com uma efa, isso é uma cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe a sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. O anjo do Senhor lhe ordenou: pega a carne, os pães sem fermento e coloca sobre essa pedra,
e derrama o caldo sobre eles. E Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha, consumiu a carne e os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Gente, quando lê a palavra, tenta imaginar, tenta ver aqui comigo. Você tem que imaginar um filme acontecendo, bem cinematográfico mesmo. O Gideão lá malhando, aí aparece um anjo sentado num carvalho. Fala para ele, guerreiro valente. Aí, ele que estava lá, vestido de fazendeiro, trabalhando como fazendeiro, deve ter achado que era brincadeira, né? Fala assim, eu? Aí a história já começa toda doida. Porque aí, em vez dele acreditar que era Deus, ele já vai contestando. Se tu é Deus mesmo, por que esse negócio todo está acontecendo? Aí ele começa a acreditar no que o anjo está falando. Porque ele falou, não, eu sou com você, você vai vencer os midianitas. Aí ele fala, mas eu sou o menor. Aí ele fala, mas eu sou contigo. Aí ele fala, então tá bom. Então se é você mesmo, eu vou lá preparar as coisas, já volto. Ele leva tempo. Natália, imagino ele cozinhando lá. Meu, que loucura isso. Eu tô pegando o pouco de comida que eu tenho, o pouco das coisas que, que a gente tá lutando para ter, para fazer uma oferta com um cara que tá lá, teoricamente, me esperando, que diz que é Deus. Será que ele é Deus? Será que, de fato, eu tenho capacidade para isso? E se ele for Deus mesmo? Eu vou libertar desse bando de gafanhoto, porque é muita gente. Como que isso pode acontecer? Imagina ele cozinhando e pensando tudo isso. E aí, quando ele leva e o fogo consome tudo aquilo na frente dele e o anjo desaparece, ele deve ter ficado chocado. Ele deve ter falado assim: o que está acontecendo? Era verdade. Porque, convenhamos, a maioria das vezes, a gente é muito incrédulo. Qual a probabilidade de você acreditar que um anjo vai vir e vai te chamar para uma coisa tão significativa, tão expressiva como libertar um povo? Eu acho que eu seria como Gideão, tipo, tá certo isso? Mas enfim, aí ele foi lá, o anjo sumiu. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor, exclamou com grande temor. Aí ele se mancou, né? Ele falou, é Deus mesmo. Ele falou, ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Javé face a face. Então o Senhor assegurou, a paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e chamou Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até os dias de hoje o altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Abiazer. Aí, o que acontece? Agora, Gideão creu verdadeiramente, o Senhor falou para ele não temer, e ele entendeu que de fato ele tinha sido chamado como um juiz. Cami, teu microfone está ligado. Aí Deus vai e começa a dar para ele estratégias. Porque quando o Senhor ele vem com um chamado para a gente, quando ele vem com algo a ser feito, Deus nos guia, ele nos dá a provisão, ele dá o que a gente vai precisar, ele nos dá a estratégia de como usar, ele prepara todo o caminho. Ele já sabe, ele está lá no futuro. Deus, ele é onipresente. Então ele vem e fala para Gideão, Gideão, você tem que separar isso para oferta, você tem que destruir esses altares que você fez para outros deuses, faz desse jeito. E aí ele vai guiando Gideão no que ele fazer sobre o que Deus havia pecado contra. Por quê? O povo, durante o tempo, construiu altares para deuses estranhos e colocou ali como se eles fossem os deuses, mas só há um Deus. Então, Deus fala para ele quebrar tudo isso, destruir esses altares, e aí ele faz isso de noite. Ele junta 10 homens, fala assim, galera, os servos dele, né? Vamos lá, que Deus mandou destruir isso e fazer um novo altar para Deus, o original, o verdadeiro, o todo-poderoso. E aí, quando fica de dia, o povo fica revoltado, porque fala, quem que destruiu os nossos altares? Quem que pegou e tal? E aí vão acusar o pai de Gideão. Fala, dá um jeito no teu filho. E o pai de Gideão, muito me surpreende, porque em vez dele brigar ou qualquer coisa assim, ele fala assim, ué, se você crê que esse totem aqui é um deus, fala para ele mesmo se defender. E aí o povo aceita isso. Fala, é verdade. Se aquele ídolo é um deus realmente, ele que se defenda. E passa.
Aí tem um período que ele fala assim, ó, nesse tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram forças. Isso é, eles já eram numerosos. Eles uniram forças com outros reinos para poder vir contra Israel, que já estava, né, no pó, praticamente. Atravessando o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o espírito de Deus tomou pleno controle de Gideão e fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, proclamando assim todos os asbirritas para segui-los. Enviou mensageiros a todos os Manassés, chamando as armas, também a Azer, Zebulon, Naftali, isso é, as tribos. Deus já estava vendo que os inimigos estavam se preparando para dizimar o povo. Então, ele vai até Gideão e dá uma pressa, dá um senso de urgência. E Gideão começa a disparar mensagens para o povo para que eles se apressem, para que eles se unam para lutar contra essa galera que estava vindo na direção deles. Aí, Gideão pede um sinal. Então, Gideão rogou a Deus: se vais, de fato, salvar Israel por meu intermédio, como disseste, eu adoro essa parte, gente, porque essa parte é muito, muito nós, todos nós. É impossível que ninguém nunca tenha feito isso. Se vais, de fato, salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado e o chão em volta estiver seco, então poderei ficar certo de que o Senhor realmente me usará para libertar o povo de Israel. Ele fazendo teste com Deus. Deus, vou colocar a lã. Se a lã ficar molhada e o restante ao redor dela estiver seco, eu vou saber que eu sei o que falei. Quem aqui já fez um teste com Deus? Pode colocar só a mãozinha assim levantada. Você nunca falou, Deus, se foi o Senhor realmente que eu veja horas iguais. Se foi o Senhor realmente que uma pessoa fale comigo X coisa. Se for o Senhor realmente que eu abra a Bíblia e esteja lá o nome tal. Quantas vezes a gente não faz prova com Deus? E Gideão estava nesse momento fazendo provas com Deus mais uma vez, apesar de ter ocorrido tudo aquilo lá no lagar. Aí, assim aconteceu. Deus foi lá e provou para Gideão. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã do orvalho dele e tirou uma taça cheia d'água. Imagina, tudo seco. Só aquele novelo molhado a ponto de encher uma taça. Ainda assim, ali, ó, contudo, Gideão suplicou a Deus: não se irrita comigo, Senhor. Se falo ainda uma vez, permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor cubra de orvalho. De novo, ele pedindo para Deus: Deus, não se irrita comigo, mas olha, vai ter sereno em tudo, vai ter orvalho em tudo. Porém, aquele velo vai ficar sequinho, sem nada. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Deixa eu perguntar aqui para vocês, porque eu vi até um comentário do Armando no Insta. Vocês têm medo de pedir prova para Deus? Vocês ficam receosos de você entende que você está desafiando a Deus quando você pergunta ou pede para ele provar algo para você? Ame, Bia. O Dani eu sei que não tem, porque o Dani fica toda hora, que nem eu. Gente, Deus é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar com a gente, conversar com a gente. Você pode ver em toda a Bíblia ele sendo presente, ele vindo e conversando, vindo as pessoas meio questionando ele numa conversa. O questionamento, ele não é ruim, porque através das perguntas, nós temos uma certeza. Através das perguntas, a gente tem uma tomada de decisão. Então, quando você pergunta para Deus, ele entende de que você escutou a voz dele e quer, de fato, seguir a vontade dele.
Porque se Gideão não perguntasse para Deus, se Deus não confirmasse no caso, ele poderia não ter seguido com essa peleja, ele poderia não ter ido para a guerra, porque ele estava tentando, a todo tempo, ser balizado pela vontade de Deus. Então, quando a gente questiona, tem vários tipos de questionamento, mas no caso aqui de Gideão, principalmente, ele queria uma clareza, um entendimento maior se ele estava fazendo de fato a vontade de Deus. E isso é louvável, porque a gente quer obedecer ao nosso Pai, ao Criador. Aí, Gideão é conduzido. Então, ao raiar do dia, Gideão e os homens formam um exército e vão lá para a peleja. Nessa parte aqui, ele está convocando todas as tribos, ele está indo lutar, só que, olha isso, quando ele convocou o povo, era muito numeroso, veio muita gente, porque imagina, todos os homens de todas as tribos sendo convocados a lutar por Israel, então todos tinham que ser participativos por uma questão de honra. Só que quando chegou lá, eles viram que era muita gente, aí Deus falou, Gideão, tem gente demais. Então ele até cita aqui, ó, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento da minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou, agora proclama aos ouvidos de todo o povo, quem estiver tremendo de medo, volte e observe o monte de Gileade, isso é, pode ir embora. E pasme. Olha isso. 22 mil homens decidiram partir. Ficaram 10 mil. Tá sentindo spam. Oi, Lelê. Achei que você ia participar. Aí ficaram 10 mil homens. Isso é, tinham 32 mil homens. Gente demais. Porém, lembrando que tinham outras nações se unindo para pelejar contra Israel. Aí ele falou assim, ó, contudo o Senhor voltou a falar com Gideão, este povo ainda é muito numeroso, faz descer e beber água e lá provarei para ti. Deus estava guiando Gideão em como provar os homens, quantos participar, como fazer. E ele falou, tá, gente demais, fez a primeira limpa, foram 22 embora, sobraram 10 mil. Ele falou, ainda é gente demais, vamos lá, leva eles para beber água, lá a gente vai provar eles para ver quem ficará com você. E aí ele orientou em como Gideão partiria ali aqueles homens. No todo, sobraram 300 homens. Então Gideão foi pelejar contra nações que estavam se unindo, isso é, em chamas de gafanhotos, como ele falou na palavra, e ele tinha 300 homens. E aí, Deus vem para Gideão na noite antes da guerra e fala assim, ó, levanta-te e desce o acampamento de Midian, porque o entrego nas tuas mãos. Se, contudo, tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá. Deus sabia que Gideão ainda estava com aquele medinho, tipo, Senhor, eu creio no Senhor, eu provei o Senhor algumas vezes, mas ainda assim, eu estou indo pelejar contra milhares com 300 homens. E Deus, por conhecer o coração dele, saber que ele estava ali por obediência, por fé, por humildade, coragem, Deus fala, eu já entreguei nas suas mãos, mas se você ainda está com esse medo, esse receio, vai lá escutar o que eles falam. E aí, Deus diz aqui, ó, no capítulo 7, versículo 11, e escuta o que dizem, tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então, Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento, e os midianitas que estavam lá, né, estavam conversando. E aí, Gideão se aproximou no exato momento em que o homem contava o sonho que tivera com um companheiro, que falava assim, ó, eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com tamanha força numa tenda, ela caiu, virou do avesso e ficou estendida sobre a terra. E aí o companheiro de guerra desse homem falou assim, seu amigo prontamente esclareceu, este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita.
Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Assim que o Gideão ouviu a narração do sonho e a interpretação, ajoelhou e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levanta! Porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então, Deus deu o ânimo, Deus deu a estratégia, Deus fez ele ser forte e corajoso. Ele falou assim: beleza, eu tenho, mas ainda estava do medinho. Então, vai lá, que você vai ter a confirmação ainda de que tudo isso já aconteceu. E aí, ele vai. E aí, decorre que eles vão e vencem a batalha, tem a estratégia. E agora, eu vou entrar aqui no slide com vocês para pontuar tudo isso. Porque eu fiz questão de ler o texto para que vocês conhecessem a palavra. Porque não adianta a gente fazer aqui a imersão e vocês imergirem só nos pontos principais, imergirem só no que eu destaquei. É interessante que vocês sempre leiam a história, peguem os detalhes, porque a palavra ela é viva. E dessas entrelinhas, se vocês quiserem anotar ou quiserem riscar na Bíblia, é como se saltasse aos nossos olhos informações que não estão propriamente escritas, mas que Deus fala conosco. Porque a Bíblia, eu volto a falar, eu sempre falo isso, a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor. Então, é muito importante que você leia a história mais do que esteja aqui somente nas aulas. Bora lá. História de Gideão. Como a gente viu, o Gideão é o personagem que é conhecido pela fé, pela obediência e pela liderança corajosa durante um tempo desafiador. Porque naquele tempo eles já não estavam com tanta força, tanta prontidão para lutar contra esse povo que estava vindo contra eles. Passa para mim, por favor, Dani. 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 Obrigada. Obrigada, perdão. Quem era Gideão? Um homem comum. Um homem que estava trabalhando, um homem que estava num dia normal. E aí, Gideão, que era um fazendeiro humilde, foi escolhido por Deus para realizar essa missão extraordinária, que é ser um juiz naquele tempo. Ele teve o chamado por Deus. E apesar da insegurança dele, ele atendeu o chamado de Deus e se tornou um líder poderoso num momento crucial para a história de Israel. Porque, convenhamos, o que teria acontecido se todas aquelas nações tivessem se unido para ir contra Israel? Teria acabado com a galera. Determinação e fé. A história de Gideão é uma demonstração da forma como Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários quando confiam nele. Você não precisa ter a patente, você não precisa ter a colocação, você não precisa ter o destaque, você não precisa, você só precisa estar com Deus, você precisa estar em comunhão, você precisa acreditar que é fé, você precisa obedecer, porque às vezes o caminho não faz sentido, mas Deus sabe o futuro. E eu estava até lendo ontem, eu não lembro onde que foi, ele falou assim, contava, eu orava para Deus para que ele mudasse a minha vida. E aí eu comecei a perder trabalho, perdi amizades, perdi isso, perdi aquilo, e comecei a questionar a Deus. E Deus falou comigo: você não queria que eu mudasse? Então, às vezes, a gente quer a mudança, mas a gente não quer as mudanças que precisam ser feitas. Então, ter essa determinação, essa fé de que essas mudanças vieram por um propósito maior, é importante, porque você está dizendo para Deus que você confia nele, independente do processo. Passa para mim, por favor. O chamado de Deus para Gideão. Então, numa linha cronológica, o anjo vem aparecer, fala para ele que ele é forte, guerreiro, valente, isso é, Deus vem até ele e afirma para ele, fala: você é corajoso, você é um guerreiro. E ele não se vê como, porque até então ele se achava da tribo mais pobre e o menor da sua família. E aí ele pede essa confirmação para Deus para fortalecer a sua fé. Então, ele vem com a confirmação de Deus. Passa para mim, Dani, por favor. Você se identifica com isso? Com os questionamentos, com, às vezes, você se olhar
e não vê esse potencial que Deus vê em você, você fala assim, será que eu consigo fazer? Será que eu consigo conquistar, mesmo sendo a menor da minha família, mesmo às vezes não tendo situações ao meu favor? Será que eu posso conquistar? Você se identifica como Gideão de colocar à prova a Deus? Fala assim, Senhor, se é o Senhor, que o relógio fique igual, que o irmão da igreja venha falar comigo, que alguém toque ao meu ombro, que o pastor fale tal palavra. Você se identifica? Camila, pode levantar a mãozinha, mas alguém se identifica? Porque muitas vezes, ou então coloca aqui uma curtidinha, um negocinho para eu ver também se você se identifica. Porque a gente faz essas provas porque a gente fica buscando a resposta, o retorno de Deus. E como eu disse mais cedo, questionar a Deus, perguntar para Ele qual é o caminho, não é um problema. Porque Deus é relacional, Ele quer que você queira conversar com Ele quer que você queira saber a opinião dele. Então, às vezes, ele fica esperando você conversar com ele para que ele possa te falar. Porque ele não vai entrar e falar assim na sua mente, me pergunte tal coisa, ou vá por esse caminho, se você não se prontificar. Está lá na palavra, ele bate a porta, mas ele não vai virar, ele não vai adentrar. Deus é um cavalheiro. Então, pergunta para ele, questiona no sentido de, Senhor, o Senhor sabe do meu futuro. Esse caminho aqui é certo? Faço ou não faço? É o Senhor mesmo? Porque às vezes a gente pode estar escutando vozes estranhas, vozes que não vêm de Deus. Então faz uma prova com ele, Senhor, se é o Senhor mesmo, molhe a lã, deixa o restante seco. Aí ele responde, mas não te deu uma certeza, não te deu uma paz? Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa a lã seca e o resto todo molhado. Porque Deus, ele é vivo e ele faz questão de falar com você. Ele gosta de conversar com você. Então, pergunte para ele, se relacione com ele. Assim como o Gideão fez, porque Gideão devia estar morrendo de medo. E ainda assim, Deus foi respondendo, Deus foi provando, comprovando. E até quando o Gideão nem questionou ele de novo, porque o Gideão já devia estar morrendo de vergonha, Deus foi lá e falou, ó, se você ainda tem medo, pode descer lá, que você vai ver a confirmação do que eu estou te falando. Gideão não questionou de novo. Ele já tinha ficado constrangido de tantas vezes. Mas Deus, na sua misericórdia, falou, vai lá, filho. Vai lá que eu vou te mostrar que você não precisa ter medo. Você vai ficar feliz. Você vai ter coragem. E assim foi. Até me arrepiou. Bora, Dani! Gideão e os 300 guerreiros. Deus vem com a palavra plena e perfeita. E ele quer que você entenda que é ele que faz, ele que provê, ele que é o teu fundamento, ele é na sua vida. Então, ele pede para reduzir o exército, porque ele mesmo aponta, ele fala assim, eu não quero que vocês, por soberba, por um orgulho, achem que por vocês terem conseguido juntar pessoas numerosas, a vitória tenha vindo por causa de vocês. Poderia ir os 32? Poderia, mas aí ele, conhecendo o coração dos israelitas, falou, vocês vão achar que foram vocês. Então, reduz e eu vou te dar estratégia. E aí ele entra com uma estratégia incomum. Então, ele entra com estratégia incomum na parte de filtrar as pessoas que iriam, ou até mesmo a estratégia da guerra em si. Porque, convenhamos, quem tem sua sã consciência para escolher guerreiros para ir para uma batalha, pede para eles beberem água. Não faz sentido. Não humanamente. Pois ele fez. E filtrou a ponto de deixar de 32 mil guerreiros 300. E ele falou: esses 300 é o que você vai ganhar. E a vitória milagrosa. Então, contra todas as probabilidades, o pequeno exército de Gideão derrotou o imenso exército midianita, demonstrando o poder de Deus. Porque aqui, se você continuar lendo, né, a parte da guerra, fala que era como nuvens, plural, de gafanhotos, inúmeros camelos. Qual a probabilidade de nuvens de gafanhotos e inúmeros camelos serem vencidos por 300 israelitas? Só isso. Não tinha possibilidade. Passa para mim, por favor.
E a vitória improvável. Então, você tem ali uma preparação. Gideão e seus 300 homens se prepararam cuidadosamente para atacar, confiando no plano de Deus. Mas a preparação também vem desde lá do lagar. Por quê? Deus veio preparando o coração de Gideão. Deus, ele não vem só com a preparação da batalha, ele vem com a preparação do ser. Então, quando ele quer te levar a um lugar, ele vai te preparar antes para esse lugar. Ele vai te dar a ferramenta que você precisa antes, ele vai comprovar a sua fé antes. Ele vai fazer com que você tenha uma plenitude para que aquilo que ele tem para sua vida se complete de uma forma perfeita e você não estrague, porque você não está preparado emocionalmente, psicologicamente. Então, essa preparação, ela faz parte do plano de Deus. A ação, no meio da noite, eles executaram sua estratégia ousada, surpreendendo e aterrorizando os midianitas. A ação, muitas vezes, não é do jeito que a gente espera. Imagina as possibilidades que tinham passado na cabeça de Gideão. O que ele pensou em fazer e como ele estaria pensando estrategicamente nessa batalha. Ele pensando, eu só tenho 300, o que eu vou fazer com esses 300? Mas a ação, ela também vem do Senhor. Por isso que tantas e tantas vezes ele foi questionando e foi perguntando. Porque tem que seguir um passo a passo em obediência. Não adianta você começar só com a fé e ser desobediente depois. Você tem que ter a fé para acreditar que Deus tem um plano. Tem que ter obediência para cumprir o plano dele, por mais insano que às vezes pareça. A humildade para dizer assim, ó, não sou eu, é o Senhor. Não sou eu que estou fazendo, é o Senhor que disse que eu venceria. Então, tá na sua conta. E seguir com coragem, que foi aquilo que ele falou para ele. Se você ainda está com medo, vai lá e confirma para que tenha coragem. Então, não adiantaria ele estar com a fé na palavra, ele está em obediência, na humildade, mas está ali no cagaço, com medo, né? Indo, porque assim, a coragem, a nossa expressão corporal, ela também é muito importante. Você tem que acreditar, o seu corpo ele reflete essa coragem. E essa coragem, ela determina os resultados subsequentes. Passa para mim, Dani, por favor. A liderança de Gideão, fé, coragem, humildade, liderança. O Gideão confiava em Deus e seguia as instruções, mesmo quando não fazia sentido humanamente. Apesar das suas inseguranças iniciais, ele demonstrou grande coragem em liderar os homens à vitória. Tinham 299, 300 junto com ele, olhando para ele e talvez criticando ele, pensando, um fazendeiro? Eu estou aqui botando a minha vida em risco por um fazendeiro? Não, eles estavam lá por Deus, porque criam tanto quanto Gideão. Criam que a liderança de Gideão vinha de Deus. Cria que Gideão escutava a voz de Deus, falou com Deus e todo o testemunho de Gideão. Por isso eles foram, mesmo sendo 300 só. Agora, aqueles 22.000, Natália falando, incrédulos. Porque se eles, a partir do momento que ele falou, pode ir embora, eles se viram livres de ter que cumprir aquela honra, livres de ter que cumprir aquilo que eles tinham que fazer socialmente ou pela comunidade. Eles não criam verdadeiramente. Por isso que eles foram embora. E meu ponto de vista sobre isso, tá, gente? Humildade. Gideão reconheceu que o crédito pela vitória deveria ir a Deus, não a ele. Então, tudo que ele estava fazendo, ele estava colocando Deus à frente. A humildade de reconhecer que não é na força do nosso braço. Porque às vezes, a maioria das vezes, a gente faz tudo errado se for sozinho. E a liderança. Ele se inspirou e motivou ele e os homens demonstrando habilidades de liderança excepcionais. Porque ele não teve um preparo para a guerra, ele não teve um condicionamento para ser um guerreiro valente. Mas ele teve a palavra. E Deus o capacitou para que ele pudesse fazer isso. Próximo, por favor. Lições que a gente pode aprender com tudo isso. Confiança em Deus. Que a história de Gideão mostra a importância de confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A obediência e fé demonstra que é fundamental realizar os propósitos de Deus, que a gente tem que crer e obedecer para estar no centro da palavra. Por isso que até
eu tenho essa compreensão do Salmo que fala 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, ou é o contrário, não lembro agora. Eu sempre me confundo com esse da direita e da esquerda. Mas o que isso quer dizer? Ele estava no centro da vontade de Deus. Porque se caiu da direita, se caiu da esquerda, e você está no centro da vontade, nada vai te atingir. Nada vai conseguir te derrubar. Liderança humilde. Gideão não buscou a glória, mas reconheceu que era de Deus. Ele estava lá como um improvável, um igual. Ele foi chamado para ser um juiz da época, mas ele não se proclamou como algo ou alguém diferente dos demais. Força na fraqueza. Deus usa pessoas comuns e fracas para mostrar seu poder e alcançar seus objetivos. Diga o fraco, eu sou forte. É um versículo que é verdade e que a gente tem que lembrar sempre de proclamar, porque muitas vezes a maneira com que nós nos observamos não é a verdade absoluta. Às vezes eu me olho como fraca, mas essa não é a verdade de Deus sobre mim. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando você se sente fraco, lembre de proclamar isso. A palavra de Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Ou, eu estou fraco agora, mas a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A palavra, ela vem como uma espada para a gente, um escudo também. Então, que nos momentos desse medo, da dúvida, da insegurança, a gente lembre de usar ela ao nosso favor, porque Deus nos deixou ela para que a gente aprendesse e usasse para pelejar, para brigar contra tudo que vem contra a gente. Passa, por favor. O poder da fé e obediência. Então, a confiança em Deus, mesmo das circunstâncias pareciam, isso demonstra fé. Mesmo quando as circunstâncias falam, não vai dar, você vai usar a sua fé, porque você sabe em quem você acredita, sabe que ele é poderoso para cumprir, para fazer infinitamente mais. Obediência. Então, as instruções de Deus, que não fazem sentido humanamente, mas se mantenha sempre em obediência. Mesmo quando você tiver que questionar ele, Senhor, é isso mesmo? Não está fazendo sentido, mas é isso mesmo? Tenha obediência, porque ele vai te guiar, ele vai falar com você, ele vai tratar o seu coração, ele vai te preparar para. Humildade, reconheça que é ele que faz. Muitas vezes a gente quer a honra, a gente quer a glória pra gente. Ah, eu fiz, eu chamei, eu falei, eu. Não tem que ter o eu nisso. Que a palavra também diz que se a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Então, ele tá vendo. Ele tem que ver. A glória é dele, o mérito é dele. E a coragem. Muitas vezes a insegurança vem. E assim como Gideão demonstrou a grande coragem diante de um pequeno exército, que era o dele, né? Que tenhamos também coragem de enfrentar coisas que muitas vezes a gente fala, eu não vou porque eu acho que eu não sou capaz. Eu não vou porque eu sou o menor. Então, tenha coragem, tenha bom ânimo. Quando a gente estudou lá Josué, nas outras aulas, estava lá, seja forte e corajoso. E começa a declarar as palavras que Deus diz sobre você. Porque você é. Se você tem Deus, se você está em Deus, ele vai te capacitar. Ele vai te moldar para você alcançar o objetivo, para você alcançar o plano dele para a tua vida. Então, lembre sempre disso. Deus, ele é o nosso firme fundamento. Ele nos capacita. A palavra diz que dele é o querer e o efetuar. Então, procura ele. Faça como Gideão. Foi chamado? Questiona para saber se realmente foi ele que chamou. Prova, Senhor, eu quero cumprir tudo certinho. Me mostra. E eu tenho certeza de que ele vai ter prazer em conversar com você, em te dar a estratégia, em te mostrar a ação certa a fazer. Esteja em obediência, esteja em união, seja relacional com o seu Deus, que ele é relacional. Bom, é isso. Passe próximo para mim, Dê, por favor.
Bom domingo a todos. Que Deus abençoe vocês. Vou fazer só uma oração para a gente poder também já finalizar aqui. Alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa? Quer contar algum testemunho? Você quer, Cami? Eu só esqueci a mãozinha aí para cima. Não, não. Eu preciso de um. Você precisa de um quê? Estou na fé que eu preciso de uma benção aí. Benção não, uma cura, na verdade. Uma cura? Mas é para você? O que você tem? Isso. Na verdade foi devido ao que você falou, né? Eu preciso de uma resposta de Deus, né? Porque, assim, eu sei que primeiramente Deus, e segundamente as mãos do médico, né? E Deus que é o comando. Então você, um fala uma coisa, outro fala outra, você fica na dúvida, vem a dúvida. E agora, Sim. Deus, o que eu faço? Então, eu tô com problemas de saúde, eu tô com uma hérnia cervical há 4 meses. Hum, Aí vai fazer, né? É lógico, as dores tá menores que estava quando eu tive a crise, né? certo. Mas Aham. todo dia me incomoda, aquilo me incomoda. E assim, eu fui no neuro primeiro, ele falou que eu tinha que fazer cirurgia. Na verdade, ele me colocou N medos, né? Uhum. Falou que meu braço até ia parar. E eu saí de lá revoltada, né? Eu falei, não, Deus, eu não aceito isso, entendeu? Sim. Eu preciso de uma resposta. Eu quero ter outras opiniões. E fui no médico e outro, e o médico, na hora, nem comentei que eu fui no neuro, e ele falou assim, você não é cirúrgico, né? Mas você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo, Um falou que né? era cirúrgico, o outro não. Na verdade, os dois falaram que não era cirúrgico. E o médico que eu vou realmente, que me indicaram, que eu queria ir, eu na época não tinha vaga, ele falou dia 16 de dezembro. Então, eu já estou fazendo outros exames específicos. Já fiz um do ombro, não deu nada. Agora eu preciso fazer mais dois, né? E aí, 16 de dezembro que vai ser, assim, o que ele fala mesmo. E assim, eu acho que Deus me colocou no caminho para eu ir nesse médico, porque tem uma amiga minha que ela fez a cirurgia da hérnia cervical. E isso chamou muito a minha atenção. Ela falou assim, Camila, e não foi só ela que me indicou, ela, 3 pessoas, que eu trabalho na área de saúde, então 3 Aham. pessoas me indicou ele. E falou assim, Camila, o que me chamou a atenção foi que quando eu estava na mesa de cirurgia, ele apagou a luz, eu não sei a religião dele. E ele falou assim, vamos orar, vamos fazer uma oração antes da cirurgia. Aí ela falou que ficou emocionada, que não imaginou o médico falar isso. É raro alguém falar isso na hora da cirurgia, né? Uhum. Então, eu acredito que Deus está colocando ele no meu caminho. Então, que eu sei que primeiramente vai ser Deus, né? Que vai Sim. saber se realmente eu preciso da cirurgia ou não, né? Eu, lógico que eu não quero, né? E então eu preciso dessa cura, né? Uma cura não, esse milagre, né? Mas Deus foi me dando muitas respostas sobre essas coisas. E, assim, é, não só isso, mas o que eu passei há 2 anos atrás, uma enfermidade da minha filha também, aí depois veio essa enfermidade minha. É, foi para crescimento, tanto espiritual como pessoal. Sim. Eu Entendi. vi nesse lado, entendeu? Uhum. Mudanças em Trabalho da mim, fé. isso, e mudanças em mim, e mudanças é, erradas, não erradas, assim, que eu tinha que mudar, Sim. até com algumas pessoas, né? E tem gente que chegou para mim e falou, nossa, mas você está muito diferente, você está mudada. Aí eu falei, mas Glória a como assim Deus. mudada? Mas assim, as pessoas não olham pelo lado bom, eles olham pelo lado ruim, né? Mas amém, né? Quem tem que saber é Deus, não eles, né? Com certeza. Então a E gente é vai isso, orar, tá bom? tá Vou bom, orar aqui, aí eu vou orar pela sua hérnia, tá? tá bom, Que seja obrigada. feita a vontade de Deus. Sim, vai ser a vontade Mas dele. é isso aí. Pai, venho agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, Senhor, pela aula ministrada. Agradeço, Senhor, porque eu sei que as tuas palavras penetram o coração dos teus filhos, Senhor, de maneiras diferentes, cada um com a sua aplicação pessoal, Senhor.
Quero te agradecer, Senhor, por todos aqueles que puderam participar, indiferente da plataforma que tenha sido, Senhor, mas que a tua palavra, Senhor, venha a germinar, venha a florescer, venha, Senhor, a se expandir 30, 60, 100 por um, Senhor. Venho também, papai, pedir no dia de hoje, pela vida da Camila, Senhor, que está com uma enfermidade, a qual o Senhor já sabe, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, que tu és Jeová Rafá, Senhor, o Deus que cura. Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor. Sabemos que se for da tua vontade, ela não necessitará, Senhor, de cirurgia, não necessitará, Senhor, de nada além da tua forte mão, Senhor, sobre a vida dela. Pai, venho pedir que o Senhor abençoe, Senhor, a família dela, a filha dela, Senhor, que também já passou por outras enfermidades, Senhor. Que o Senhor possa entrar com provisão, com cura, Senhor, e que essa doença possa vir a ser um grande testemunho, Senhor, da fé dela em Ti, Senhor. Que ela possa, Senhor, ser curada e dizer: o meu Deus forte me curou, me salvou, e eu não necessitei passar. Mas também sabemos, Senhor, que se for da tua vontade, se for do teu plano, que ela tenha, Senhor, que passar pelo procedimento, Senhor, que ela vai passar e ganhará, Senhor, estará firme e forte uma vez mais, e dirá: o Senhor me acompanhou, o Senhor lutou comigo, o Senhor me deu a vitória diante de tantas circunstâncias. Pai, sabemos que o Senhor é conosco, independente. Obrigada, Deus. Obrigada por estar nos acompanhando a cada momento, em cada luta que temos na nossa vida, Senhor, independente da área financeira, profissional, pessoal, Senhor, familiar. Tu estás conosco em todo tempo, nos mostrando a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. O Senhor nos mostra o plano, nos fortalece, nos dá discernimento, Senhor, nos traz uma fé e uma coragem que vem somente do Senhor. O Senhor nos fortalece em todo o tempo e somos gratos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada por nos acompanhar, não nos deixar, mas sim nos fortalecer. Obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso que se inicia, por esse início de semana, que seja abençoado, que seja próspero, que seja repleto da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem com Deus. Até o próximo